Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bem, como nós falamos na conversa de passagem com a Angélica Rod, do Revista BH News, nós temos aqui já no nosso estúdio o advogado especializado em Direito Imobiliário, Kênio Pereira. Doutor Kênio, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Boa noite. Doutor Kênio, vamos falar um pouquinho sobre compromisso de compra e venda. Eu li um artigo seu, o doutor Kênio escreve artigos extremamente elucidativos. Quando você tem a oportunidade de ver num jornal da cidade um artigo do Dr. Kênio, eu chamo sua atenção para que o leia com atenção, porque realmente a especialidade em direito imobiliário do Dr. Kênio é fato notório, conhecido de todos nós. E ele escreve de uma forma indireta. E quando eu li o seu artigo, fiquei um pouco preocupado quando o senhor colocava a respeito das relações de contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, transformando esse documento numa armadilha, num perigo. O que é isso? É o seguinte, Paulo, a questão é muito simples. O pessoal acha que fazendo contrato está tranquilo em relação à propriedade. O contrato é um pré-contrato, é preliminar. A propriedade do Brasil só é transferida com o registro imobiliário da escritura pública do cartaz de notas. Então é fundamental que a pessoa faça esse contrato, mas antes de pagar o sinal, verifique a documentação, se tem algum ônus, se tem alguma pendência em relação ao imóvel, bem como se os vendedores não estão sofrendo alguma ação de cobrança e execução. Porque esse imóvel pode vir a ser penhorado por um credor. Então tem pessoas que compram o imóvel, fazem um contrato, guardam o contrato na gaveta lá e não fazem a transferência no cartório. O que pode acontecer? Até com o imóvel na planta. Se a construtora vier a falir, o adquirente perde o imóvel, porque perante a lei, perante o público, quem figura ainda como proprietário é o vendedor. Então é fundamental que a pessoa faça a escritura pública no cartão de notas e depois registre esse documento no cartão de registro para transferir a propriedade. Se não fizer isso, se o vendedor vier a ser acionado, esse imóvel pode ser levado à penhora por uma dívida do vendedor. E na penhora, o adquirente, para não perder o imóvel, vai ter que gastar muito com o advogado, porque vai ter que entrar com a ação, com embargos de terceiros, para não perder esse imóvel em juízo. Ou seja, o contrato de promessa de compra e venda não transfere a propriedade. Então, só para entender um pouco melhor, um vendedor inescrupuloso, através de um contrato ou do compromisso de compra e venda, ele pode vender esse imóvel mais de uma vez? 2, 3, 4. Para fazer a escritura pública, ele pode ir em cada cartão de notas na cidade ou outra cidade fazer 3, 4 transferências sem qualquer problema, porque somente no registro imobiliário que é feito no local específico. Então, é necessário que haja transferência no registro para impedir que outros cartões de notas façam essa escritura de compra e venda de forma repetitiva. Então, eu quero alertar os telespectadores que não confiem apenas nesse contrato particular de compra e venda. O risco é muito grande. Outro ponto interessante, né, Paulo? Se o vendedor vier a falecer, esse imóvel pode entrar no inventário. E, logicamente, que o comprador terá uma grande dificuldade para se tornar proprietário perante os cartórios. Terá que entrar dentro do inventário e requerer um alvará judicial, ou seja, o risco é muito grande em não fazer a transferência regulamentada no cartório de registro de imóveis. Na verdade, então, é uma grande armadilha se você não tiver seguro do que você está fazendo, até particularmente numa investigação ou num processo de análise de documentações anteriores, para não correr esse risco. Com certeza, o risco é muito grande e se o vendedor praticar algum ato irregular, o comprador que está lá hoje no imóvel pode vir a ser prejudicado. E outro fator interessante também por parte do vendedor. Quando o comprador não faz essa transferência, se o comprador não paga o IPTU, não paga o ITBI, o IPTU, a taxa de condomínio, ele pode vir a ser processado. Só pedir imagens dali da Avenida Afonso Pena, por favor. Parece que a Polícia Militar agora chega para iniciar uma negociação com os manifestantes. É isso mesmo? Isso mesmo. A Polícia Militar agora chega e é o Comando de Policiamento da capital quem lidera isso. Você vê aí já a fumaça que se espalha pela Avenida Afonso Pena, pedindo licença para o Dr. Kênio, até porque hoje a gente tem essas imagens do nosso link, e aí você vê a Coronel Cláudia Romualdo, que é a comandante do policiamento da capital, conversando com seus liderados e também com alguns dos manifestantes para o entendimento da manutenção da ordem e aquilo que falamos agora, falamos com o professor Paulo Márcio, falamos com o doutor Ezio Mansur, é importante, o professor Paulo Márcio ressaltou, existem manifestações no mundo inteiro. No mundo inteiro essas manifestações acontecem, mesmo porque o ser humano tem todo o direito de se manifestar, não pode ficar preso sem o direito da manifestação. Mas, por exemplo, disse o professor Paulo Márcio, em Paris, em algumas outras cidades da Europa,
quando existe uma manifestação, há uma conversa entre manifestantes e as autoridades para que se garanta a circulação de trânsito, direito de ir e vir. E talvez seja essa, então, a intenção da Polícia Militar agora nessa conversa com os manifestantes ali na Avenida Afonso Pena. Doutor Kenny, para a gente voltar para a nossa conversa aqui, finalizar um pouco a nossa conversa aqui com mais um assunto que foi colocado pelo senhor, que é o ITBI e o IPTU. Volta a imagem para mim, por favor, porque senão vocês vão ficar com a imagem da manifestação e fica errado. O espectador não entende nada do que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre ITBI e IPTU, essa sopa de letrinhas. O que difere um do outro? É a questão seguinte, o IPTU é o imposto que a pessoa paga em função da propriedade. Geralmente, o valor venal constante na guia do IPTU é um valor já defasado. Já com relação ao ITBI, é o imposto que a pessoa paga para fazer a transferência da propriedade. O imposto que em BH é de 2,5% do valor da avaliação do imóvel. Se a pessoa compra um imóvel por R$600 mil e a prefeitura avalia por 550, vai prevalecer a avaliação da prefeitura. Mas, logicamente, que em BH tem 700 e poucos mil imóveis, a prefeitura pode fazer uma avaliação equivocada. Se ela vai avaliar acima do preço de mercado, o comprador pode pedir revisão para reduzir o valor do ITBI e, logicamente, quando a avaliação reduz, Paulo, há uma economia no cartório de notas e de registro de imóveis, ou seja, os cartórios ganham em cima da avaliação. Se for muito alta, a pessoa vai pagar mais para transferir a propriedade nos cartórios de registro de notas. Só para entender, quando eu compro um imóvel, o IPTU deve estar quitado para que eu possa transferir para o meu nome? Exige, é obrigação do adquirente, né, verificar o IPTU quitado para o cartório fazer essa transferência. Então o cartório só faz com o IPTU quitado? Quitado, só que a avaliação do IPTU não tem qualquer relação com a avaliação do ITBI. O ITBI é baseado no valor venal específico vigente agora. E o IPTU geralmente tem um valor já defasado. Perfeito. Doutor Kenny Pereira, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que com essas manifestações, precisou se deslocar até aqui foi um grande transtorno. Realmente então, o trânsito está ruim. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E o senhor sabe aqui, o senhor já tem cadeira cativa. Quando o senhor chega, já tem tapete vermelho, café, água. A hora que o senhor chegar aqui... Obrigado. É sempre bem recebido. Boa noite, doutor Kenny. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o aumento de passagens em Belo Horizonte. A Justiça não acatou o pedido de suspensão do aumento de passagens. Você confere agora. Um recurso do Ministério Público que tentava impedir o aumento de 7,5% da passagem de ônibus em Belo Horizonte foi negado ontem pelo Tribunal de Justiça de Minas. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura no mês passado. Porém, uma liminar do Ministério Público suspendeu o aumento até que fosse feita uma perícia no relatório que serviu de base para o reajuste. Na última quinta-feira, essa liminar foi revogada pela Justiça, o que fez com que o Ministério Público entrasse com um novo recurso, negado ontem pela Justiça. Desta forma, o reajuste prevalece e as linhas mais usadas pela população, que custavam R$ 2,65, subiram para R$ 2,85. A decisão do Tribunal de Justiça ainda cabe recurso. Bom, você aí viu a informação sobre o aumento de passagens e vereadores da bancada de oposição ao governo, Márcio Lacerda, discutem a instalação de uma CPI do transporte metropolitano em Belo Horizonte para investigar supostas irregularidades no contrato de concessão pública do transporte coletivo da nossa cidade. Imagens da praça da Avenida Afonso Pena, por favor, para que nós possamos conferir o que acontece agora. Põe o áudio, por favor. Pode botar o áudio da Avenida Afonso Pena. Agora, a palavra de ordem que você acaba de ouvir é uma palavra de ordem que durante as manifestações do ano passado nós ouvimos durante quase todas elas, que é um protesto contra a existência da Polícia Militar. E eu vou aqui ressaltar, eu não tenho procuração para defender ninguém, já falei que nós estamos sempre abertos aqui, já estiveram aqui conosco representantes do Tarifa Zero, já estiveram aqui conosco representantes do movimento dos atingidos pela Copa, do Comitê Anticopa, uma série desses manifestantes estiveram aqui, a própria Polícia Militar esteve aqui conosco debatendo e a Coronel Cláudia Romualdo, outro dia num debate que participei na UniBH, disse uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela disse, perfeito, se o entendimento do cidadão é que haja o fim da Polícia Militar, então que se proponha
através dos nossos caminhos legais da discussão, ou seja, através das nossas casas do parlamento, o que se fará para garantir a segurança das pessoas. Porque é muito simples, é simplório demais dizer fim da Polícia Militar. Fica fácil, né? Simples demais. Eu quero o fim da Polícia Militar. Mas o que se propõe no lugar disso? Ou nós vamos ficar sem nada que nos regule? Porque o ser humano sem regulação, alto lá, cara pálida. Se você já experimentou algum momento da sua vida em que não haja nenhuma regulação, depois até quero conversar com o professor Paulo Márcio sobre esse tema. Se você já experimentou algum momento da sua vida em que não haja nenhuma mediação ou regulação, você sabe que é a confusão generalizada. Carlos Barroso conosco, abre a imagem para o Barroso. O Barroso vai conversar comigo aqui agora. Tudo bem, como vai? Perfeito, tudo bem, Barroso. Barroso, vamos falar um pouquinh sobre essas manifestações, do assunto do dia, é isso? Sem dúvida, é o então, assunto do dia. Queria a sua opinião, seu ponto de vista da política. Olha, primeiro eu quero endossar o que você falou de o fato da BH News TV ser a única TV que está lá ao vivo na Avenida Afonso Pena. E eu quero lembrar que durante as manifestações do ano passado, em junho, Jorge Cajuru comandou 2 dias, 8 horas seguidas de programação aqui, eu comentando, e o Jorge Cajuru também fomos a única emissora que cobriu aquelas manifestações sem parar, durante até 8 horas por dia de cobertura. E eu queria falar o seguinte, o governo diz que essas manifestações de hoje deverão ser o termômetro do que vai acontecer durante a Copa do Mundo. E esse termômetro já está apontando que vai acontecer algo intenso durante a Copa do Mundo. E eu queria completar o seguinte, diferentemente de junho, que eu cobri bastante e tudo mais, aquelas manifestações eram pelo passe livre, pela moradia, contra a corrupção dos políticos, agora se unem os movimentos reivindicatórios às manifestações. E isso aí, de uma certa maneira, vai deixar o PT até com uma saia justa. Como reprimir? A Patrícia falou aí da palavra do ministro Gilberto Carvalho, que disse que vai acontecer, que o governo não vai admitir, como reprimir esse conjunto, que agora não é só manifestação de pessoas com aquela pauta, é também reivindicatória de trabalhadores. Para a gente não fugir da nossa conversa, as imagens estão aí, eu queria que a gente dosasse um pouco as imagens agora, só porque a conversa com o Barroso agora varia um pouco para a política, então vamos dosar um pouquinho as imagens da Praça 7, mas só para a gente, da Avenida Afonso Pena, aliás, mas só para a gente ressaltar aqui, já que ele falava também das manifestações, o que eles gritam agora contra a Polícia Militar, as informações que me chegam aqui pelo ponto, é que a polícia fez uma revista em todas as mochilas de todos os manifestantes, e aí isso causou uma sensação de incômodo pelos manifestantes, e daí a manifestação que eles acabaram de fazer. Fala um pouquinho sobre a política local. Não, eu só queria complementar essa questão, que Lula, hoje, em artigo publicado no jornal É o País, ele tem uma coluna lá, ele também associou essas manifestações contra a Copa à eleição. Ele disse o seguinte, ele jogou a pecha, ele jogou a culpa na oposição. Disse o seguinte, esses setores da oposições querem o fracasso da Copa como se dependesse disso as suas chances eleitorais. Lula jogou para a oposição, espertamente, né? Falando um pouquinho então sobre a política local e rapidamente o PMDB se manifestou agora, um grupo foi até a sede do partido e disse o quê? Olha, esse grupo, autênticos do PMDB, o ex-senador Ronan Tito, por exemplo, o ex-deputado Zaire Rezende, aquele jogo do PMDB que o Clésio Andrade desistiu de sua candidatura, parece que mudou. Esse grupo quer a candidatura própria e apresentou hoje na sede do PMDB o manifesto pró-candidatura própria. Isso há menos de um mês da convenção do partido, que vai definir se o PMDB fica com o PT ou se terá candidatura própria. É um jogo que está mudando. E no PSB? No PSB também está mudando, porque esse confronto entre Aécio Neves e Eduardo Campos está voltando com as chances de uma candidatura própria aqui em Minas Gerais, que seria, por exemplo, de Apolo Eringer ou do próprio presidente estadual do PSB, que é o deputado Júlio Delgado. Perfeito, Carlos Barroso, muito obrigado. Bota imagens para mim da Avenida Afonso Pena, por favor. Imagens da Afonso Pena nesse momento. Agora nós estamos aí com a nossa unidade Link, com imagens da Avenida Afonso Pena. Vou conversar com o professor Paulo Márcio. O professor Paulo Márcio conversa conosco agora para que a gente aborde então essa questão da existência da Polícia Militar nesse contexto de garantia da segurança. Como é que o senhor, como professor de Direito Internacional, avalia, por exemplo, a reivindicação da extinção pura e simples da Polícia Militar? Eu vejo com muita reserva essa questão da desmilitarização. Nós temos um aspecto histórico da importância da Polícia Militar e
a Polícia Militar representa o seu papel de uma fiscalização preventiva para evitar que o ilícito aconteça. Como você bem colocou ali agora, há manifestantes incendiando a Avenida Afonso Pena, que é um bem público, há encapuzados usando bolsas, usando armas, e com aquela questão preventiva para não deixar que o dano aconteça, é fundamental a importância da atuação da Polícia Militar. Perfeito. Agradecer ao professor Paulo Márcio, professor de Direito Internacional, ele que esteve aqui conosco. Professor, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando o nosso convidado vem a primeira vez ao Redação BH News, ele assina quase que um termo de compromisso de sempre aparecer por aqui para conversar conosco. É um prazer, nós estamos à disposição e cumprimentando mais uma vez a BH News pelo seu trabalho junto à população de Belo Horizonte. Muito obrigado, professor Paulo Márcio. Temos mais imagens da Avenida Afonso Pena. Imagens da Avenida Afonso Pena, nesse momento, parece que a Polícia Militar teve que agir. Patrícia, tem mais alguma novidade aí da nossa redação, Patrícia? Olha só, Paulo, é isso mesmo. Eles continuam na porta ali da Prefeitura de Belo Horizonte, interditando Afonso Pena. E parece que os policiais, eles revistaram a mochila de alguns manifestantes. Eu acho que por isso que teve aquela alteração de ânimos ali. Agora, em relação ao trânsito, o trânsito está lento na Praça 7, no sentido Mangabeiras. Intenso na Avenida Antônio Carlos, sentido bairro. E também está intenso na Avenida do Contorno, com Tereza Cristina. Paulo. Eu fico imaginando que loucura que deve estar o trânsito na cidade hoje. Hoje à tarde eu já estava vendo aqui na própria Rádio Cabaglia, aqui a gente vendo aqui pela nossa janela, a Rádio já apresentava sinais de congestionamento, mesmo porque tem que lembrar que a Rádio desemboca na Praça da Assembleia. O final dela ali na Álvares Cabral e Praça da Assembleia. E já apresentavam impactos. Mas vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, vamos voltar aqui para o estúdio, porque hoje eu estava na redação, conversando com a Fernanda Gontijo. A Fernanda disse assim: Paulo, eu tenho uma novidade para você. Você sabe que eu adoro novidade, né? Quando tem novidade, eu sou o primeiro que adora novidade. A Fernanda, para que aqueles que ainda não a viram, aqueles que já a viram sabem, ela vem até aqui para falar de uma dica para a noite. Só que hoje ela vai falar de uma dica e vai te dar um prêmio. Como é que é isso, Fernanda? Exatamente. Primeira dica, como sempre, hoje a obra vai ser invadida pelo melhor do rock and roll. A Dead Man's Band chega com o som puxado para o rockabilly e promete agitar a noite com o repertório do Elvis Presley e Johnny Cash. Para entrar é de graça para os 100 primeiros, depois R$10. E começa às 10 horas da noite. E a dica do Na Night, a dica do prêmio, é um sorteio que a gente vai fazer. Amanhã vai rolar uma festa no Grandpa's Attic Pub, que fica na rua Major Lopes, número... Acha aí com calma. 470. 470. Lá no São Pedro. Eles estão inaugurando 6 novas biqueiras de chopp e vão contar com 9 marcas de chopp das mais renomadas do estado. E para isso eles prepararam uma festa para quebrar tudo, com open bar e open food, e a gente vai sortear uma entrada masculina e um feminino. E para isso você pode ligar aqui no Redação BH News, no telefone 3264-1880, pode falar com a Vera ou com a Isabela, passar o nome, o RG e o telefone. Amanhã às 5 horas da tarde a gente vai dar o resultado no Facebook do Redação, que é facebook.com/Redação BH News. E também vamos dar o resultado aqui no programa ao vivo. Perfeito. Então amanhã eu estou esperando para a gente dar o resultado. Imagens agora, muito obrigado, Fernanda, boa noite. Imagens da Avenida Afonso Pena. Parece que houve agora ali um princípio de tumulto entre manifestantes e polícia militar. Não sei, o João me falou aqui pelo ponto, houve um princípio de tumulto. Parece que já se apaziguaram os ânimos ali, mas houve um princípio de tumulto. Eu queria propor aqui, parece que o João já está acertando isso lá com a direção da TV, nós vamos ficar de plantão aqui. Nós vamos ficar de plantão, o Redação BH News permanece de plantão a partir de agora. As nossas imagens continuam sendo geradas da nossa unidade externa lá na Avenida Afonso Pena, para que nós possamos, então, durante a nossa programação, estar entrando com informações sobre esse movimento que acontece agora na Avenida Afonso Pena, essa manifestação que congrega uma série de movimentos que começaram a se reunir desde a manhã de hoje na cidade administrativa Tancredo Neves, depois na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no hall da Assembleia, na Praça Raul Soares, na Praça 7 e
agora estão todos à frente da Prefeitura Municipal com essa manifestação. Lembre-se que também o pessoal do Tarifa Zero coloca na pauta dessa discussão o aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. Acabamos de noticiar aqui, a Justiça não acatou o pedido de suspensão do aumento de passagens e aí você vê as manifestações da Avenida Afonso Pena. A gente só lembra que a gente espera que mesmo que porventura os ânimos possam se exaltar, venha a lucidez da preservação do diálogo e da inteligência, porque é assim que nós vamos conseguir evoluir e transformar esse país num lugar melhor para a gente viver. Estamos terminando o Redação BH News de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Você é importante demais aí do outro lado. Você nos ajuda a conduzir essa jornada diária de 1 hora da informação aqui no Redação BH News. Grande abraço. Amanhã, 6h30 da noite de volta. Até lá. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.